É com grande alegria, mais uma vez, satisfação, que quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, vamos ler a partir do versículo de número 1. Os que encontraram, por favor, digam amém. Amém. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os, na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. Muito obrigado. Mais uma vez eu quero tributar a Deus toda honra, toda glória, todo louvor por estar aqui no encerramento dessa conferência junto aos irmãos, para juntos adorarmos o nome daquele que nos salvou, daquele que nos regenerou e vai nos levar para o céu. Pastor Gediael, pastora Ângela, minha gratidão, sua família, que Deus abençoe em nome de Jesus. Meu amigo Alisson, pelo carinho também, receptividade. Pregador Thales, que me acompanha, Deus abençoe. Todos os irmãos desta igreja que de forma carinhosa têm nos recebido. Muito obrigado. Eu pedi a Deus uma palavra para esta noite e Deus me deu uma mensagem um pouco atípica daquelas que estamos acostumados a ouvir no culto de domingo. Mas como nós estamos no encerramento de uma conferência, é necessário atender sempre à vontade do Espírito Santo. Portanto, eu quero sua atenção, amém? Eu quero sua atenção, amém? Amém. Paulo, no capítulo 6 da carta destinada aos cristãos que estavam na cidade de Éfeso, Paulo orienta, Paulo aconselha, dá diversos conselhos. E o interessante é que o conselho que encabeça todos os conselhos é aquele que coloca a família em primeiro lugar. Antes de dar conselhos sobre senhores e servos, Paulo dá conselhos sobre pais e filhos. A partir do versículo de número 5, ele diz assim: vós servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo e tal. Antes de falar do convívio lá fora, antes de aconselhar os cristãos de Éfeso sobre o convívio lá fora, Paulo vai aconselhar os cristãos de Éfeso sobre o convívio de dentro de casa. Nós muitas vezes temos capacidade de ter bons relacionamentos lá fora, mas quando o assunto é dentro de casa, nós temos algumas dificuldades.
E Paulo no versículo 1 ele vai dizer: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E ponto final. Essa comunhão, essa obediência precisa estar em uma esfera, no Senhor. Essa é a esfera que tenho que obedecer os meus pais. E é nessa esfera que os meus pais devem estar, para que eles não provoquem a minha ira, ou a ira de seus filhos. A Bíblia vai nos falar sobre alguns filhos que foram desobedientes aos seus pais. A Bíblia está repleta de homens que desenvolveram a sua história em rebeldia, nunca respeitaram seus pais. A exemplo disso, nós temos a história de Jacó e de Esaú, ambos filhos de Isaac e Rebeca. Jacó e Esaú foram resultados, primeiro de uma promessa, depois de uma oração de seu pai Isaac. A Bíblia diz que Isaac orou instantemente para que Deus abrisse a madre de sua esposa Rebeca, que era estéril. Deus atende a oração de Isaac. Rebeca gera gêmeos. O primeiro a nascer é Esaú, cabeludo. O segundo a nascer é Jacó. Ambos nascem no mesmo dia, ambos têm os mesmos pais, mas eles seguem em direções diferentes. Nós temos Esaú, que se capacitou no que diz respeito à caça, e a Bíblia diz que ele era perito em caça. Era um homem muito inteligente, ele entendia de caça de maneira extraordinária. No entanto, Jacó era um sujeito pacato, simples, que habitava em tendas. E quem sabe por causa dessa atitude de ser pacato e simples, ele alcançou mais intimidade com a sua mãe Rebeca, porque o filho preferido de Isaac era Esaú. O filho preferido de Rebeca era Jacó. Por quê? Porque Jacó era um sujeito simples, estava sempre ali com ela, auxiliando, quem sabe, nos serviços domésticos. No entanto, Esaú era um homem da caça, um homem corajoso, um homem que ia atrás. E quem sabe por causa disso, ele atraiu mais a atenção de seu pai, que gostava de um guisado saboroso. A Bíblia diz que um dia, o jovem Esaú, o filho Esaú, chega cansado da caça. Quando Jacó percebe que ele está cansado, Jacó tem uma ideia. Já que a bênção da primogenitura está sobre a vida de Esaú, eu vou oferecer a ele esse prato de lentilha, esse guisado saboroso. Era um prato muito delicioso. E em troca eu vou receber a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura era direito à porção dobrada da herança. Era direito que o filho mais velho tinha de ser o chefe da família. Era o direito que o filho mais velho tinha de ser o sacerdote da família. Jacó, ao perceber a fragilidade de Esaú, chega e Esaú, que estava prestes a morrer, segundo ele, diz: é o seguinte, eu vou te vender a minha primogenitura, porque eu já vou morrer e para nada me serve ela. E aqui o jovem Esaú toma uma atitude que fez ele perder uma das coisas mais preciosas da sua vida. Ele troca, ele negocia, ele vende a bênção da primogenitura. Ele troca aquilo que é eterno por aquilo que era transitório.
A bênção da primogenitura era uma bênção eterna. O prato de comida era para passageiro. Nós temos um jovem, um filho, que começa desvalorizando a bênção que o seu pai havia preparado para ele. A desobediência começa quando ele passa a valorizar mais aquilo que é do agora, ele passa a valorizar aquilo que é emergencial, ele passa a valorizar aquilo que é momentâneo e desvalorizar aquilo que é eterno. A desobediência nasce aqui. Vivemos uma época onde as pessoas não valorizam mais as coisas que são eternas e espirituais. Vivemos a época dos jovens que são semelhantes a Esaú. Eles não querem saber da bênção que vem do Pai. Eles não querem saber daquilo que é eterno, querem saber do momento, daquilo que vai satisfazer a minha carne, daquilo que vai me satisfazer aqui e agora. E por isso eles desprezam, eles não estão nem aí para aquilo que vem do Pai, para aquilo que é eterno. Vivemos uma época onde existe a famosa história do ficar, e o ficar é momentâneo. Jovens que já não valorizam mais o seu corpo e atendem a qualquer convite em qualquer lugar, valorizando aquilo que é momentâneo, desprezando a bênção de Deus que está sobre a sua vida, que é eterna. Esaú começa trocando aquilo que não era para ser trocado. Ele começa deixando a carne vencer o seu espírito. É aqui que nasce a rebeldia, é aqui que nasce a desobediência. Quando eu deixo a minha carne vencer o meu espírito, é quando eu deixo as vontades da carne matar as vontades do meu espírito. Esaú deixa a carne vencer o espírito, e a bênção que estava preparada para ele como primogênito, como filho mais velho, agora passa a estar sobre a vida de Jacó, porque ele negociou. Em primeiro lugar, então, a desobediência nasce quando o jovem troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Cuidado para você não fazer essa troca, não negociar a bênção de Deus que está sobre a sua vida. Cuidado para você não abrir mão daquilo que Deus colocou sobre sua história. Esaú despreza. Em segundo lugar, a desobediência nasce quando eu sempre desonro os meus pais, quando o assunto é relacionamentos. Porque Esaú, você vai observar que após ele negociar a bênção da primogenitura, a Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo de número 27, melhor dizendo, que Jacó finge ser Esaú, alcança a bênção de Isaac, enquanto Esaú havia ido ao campo caçar, preparar o guisado. Enquanto Esaú estava procurando a caça, preparando o guisado, a Bíblia diz que Rebeca é mais rápida do que ele, prepara o guisado, chama Jacó e diz: meu filho, vai lá, leva o guisado para o seu pai. E interessante é que Rebeca ensina Jacó a mentir. Ela diz assim: é o seguinte, para que você receba a bênção de Isaac, você precisa mentir. A Bíblia diz que Jacó, aquele que a gente diz assim, enganador, é mentiroso, nunca prestou, sempre fracassou na vida, ele diz assim: mãe, é o seguinte, o meu irmão é cabeludo, eu sou liso, meu pai vai desconfiar e eu vou receber, ao invés de bênção, maldição. Rebeca olha para ele e diz assim: recaia sobre mim essa maldição, mas vai lá. Ele obedece à voz da mãe. A mãe, ao invés de incentivar o seu filho a ser verdadeiro, ensina o seu filho a mentir. Ao invés da sua mãe ser o parâmetro da verdade, ela é o parâmetro da mentira. Jacó vai, engana seu pai, incentivado pela sua mãe. Quando Esaú chega com a caça,
Isaac já tinha comido da caça que Rebeca havia preparado e colocado Jacó para entregar para ele. Esaú fica indignado: vou matar Jacó, vou acabar com Jacó, ele não merece mais viver. E a Bíblia diz no capítulo 28 do livro do Gênesis, nos versículos iniciais, Isaac chama Jacó e diz assim: meu filho, a história para você aqui acabou. Você vai precisar ir lá para Padã Arã, lá para a terra dos familiares da sua mãe, porque lá você vai se refugiar. O seu filho, o seu irmão está enfurecido, é melhor você ir para lá. A Bíblia diz que Isaac então abençoa Jacó e o despede. A Bíblia diz que Jacó prontamente obedece os seus pais, porque Isaac disse assim para Jacó: Jacó, vai lá para Padã Arã e não tome mulher como esposa das filhas de Canaã. Vai para lá entre os familiares, ajeita, arruma uma esposa de lá, não se envolva com essas mulheres daqui, porque eram mulheres pervertidas. Ele não queria que o seu filho relacionasse com mulheres que não estavam dentro do padrão ideal para ele, e ele dá esse conselho. Jacó prontamente obedece à voz de Isaac, e enquanto isso Esaú escuta que o seu pai não queria que Jacó se casasse, se relacionasse com as filhas de Canaã, e então ele faz o contrário. Ele vai lá e pega das mulheres de Canaã e se casa com elas. E a Bíblia diz que aquelas mulheres, a escolha de Esaú foi amargura de espírito para os seus pais, porque ele contrariou aquilo que os seus pais havia projetado para Jacó e para ele. Então a desobediência nasce aqui, quando eu desonro os meus pais, quando o assunto é relacionamento. Os seus pais são crentes e eles dizem assim: meu filho, não se relacione com fulana. Você se relaciona. Os seus pais dizem assim: meu filho, não se envolva com esse tipo de gente. Você se envolve. Cuidado. Quando você se relaciona com alguém, você passa a compartilhar dos mesmos ideais, dos mesmos projetos e dos mesmos sonhos. Então Esaú é o tipo do filho desobediente, primeiro, porque ele troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Segundo, porque ele desonra os seus pais quando o assunto é relacionamento. Ele sempre desobedece, ele sempre está na contramão. Os seus pais dizem assim: meu filho, faça isso, ele faz sempre ao contrário. Malaquias capítulo 1, a Bíblia diz assim, Deus diz assim: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Mas por que Deus amou Esaú? Amou Jacó e aborreceu Esaú? Deus, ele tem alguém específico para amar? Deus ama alguns e outros não? Negativo. Esaú, ele sempre errava e não buscava reparar os seus erros. A partir do capítulo 33, nós temos uma mudança na história de Esaú. Ele muda, ele perdoa Jacó, mas até então ele errava e não reparava os seus erros, e Deus aborrecia ele por causa disso. E por que Deus amava Jacó? Porque Jacó, às vezes mesmo errando, ele tinha capacidade de reconhecer o seu erro e começar a história de novo. Ele tinha coragem de recomeçar. Quer ver? A Bíblia diz que no capítulo 27 do livro do Gênesis, ele vai lá, ele engana o seu pai, ele deixa com que as previsões dos outros se concretizem na sua vida, porque quando ele nasceu, alguém disse, porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, é enganador, vai ser Jacó, suplantador, não vai prestar. Ele vai deixando as previsões dos outros se concretizarem na sua vida, e quando ele engana o seu pai, quem sabe muitos diziam no seu contexto social: olha aí, o enganador está se revelando, eu sabia que ele não ia prestar, eu sabia
sabia que ele, uma hora ou outra, iria revelar sua identidade de fato. Ele deixa se concretizar. Só que no capítulo 28, primeiro, ele obedece os seus pais. Quando ele obedece os seus pais, ele já está dando a volta por cima. O que eu quero dizer para você, jovem, o que eu quero dizer para você, irmão, é que não importa o que você fez até hoje, se hoje você se decidir obedecer os seus pais, obedecer aqueles que estão sobre a sua vida, as coisas vão começar a mudar na sua história. Deus vai começar a abençoar, Deus vai começar a trazer uma nova história sobre a sua vida. Ele parte de Berseba, Gênesis 28, a partir do versículo 11, e a Bíblia diz que o destino dele era Padã Arã, só que ele para em Luz, mais conhecida como Betel. Quando Jacó é o tipo do filho, é o tipo do jovem que, mesmo errando em algum momento da sua vida, decide dar a volta por cima obedecendo seus pais. E como é que acontece nessa história? Ele está sozinho. Agora não tem conforto de casa, agora não tem conforto de pai, não tem conforto de mãe. Ele está sozinho. E a Bíblia diz que Jacó se deita, pega uma das pedras daquele lugar e faz daquela pedra um travesseiro. E quando ele dorme, ele sonha. Ele sonha com uma escada cujo topo atinge o céu. Anjos subiam e desciam e subiam daquela escada. E no topo daquela escada, a Bíblia diz que estava o Senhor. O interessante é que essa escada nos fala de relacionamento entre céu e terra. Essa escada nos fala de ligação entre céu e terra. No sonho de Jacó, o Jacó que resolveu obedecer aos seus pais, sonha com uma escada, que era Deus dizendo: Jacó, mesmo você errando, quando você decidiu obedecer aos seus pais, eu, através dessa escada, mostro para você que eu tenho relacionamento com as coisas da terra, com as coisas da sua vida. O que Deus estava dizendo é: Jacó, eu estou aqui no céu, mas eu me envolvo com as coisas suas aí da terra. Quando o homem decide obedecer, Deus sempre fará uma ponte, uma escada de ligação para que esse homem chegue onde Deus quer que ele chegue. Ele sonha com uma escada. Deus fala com ele. O interessante é o jeito que Deus fala com ele. Eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, teu pai. Deus não fala que era Deus dele. Sabe por quê? Porque Jacó não havia se comportado como seus pais. E não adianta Deus ser o Deus dos meus pais se Ele não ser Deus da minha vida. Tem jovem que diz assim: não, meu pai é pastor, meu pai é crente, meu pai é pregador, meu pai é obreiro, então isso basta. Eu sou crente também, eu vou na igreja de vez em quando. Meu querido, o senhorio é individual. A salvação é individual. É por isso que Deus olha para Jacó através da revelação da escada e diz: eu sou o Deus de Abraão. Onde mais? Isaac. Pai, Senhor, mas o Senhor não é o meu Deus? Não, você nunca me aceitou como Deus da sua vida, então nada feito. E a Bíblia diz que quando Jacó acorda do sonho, a primeira coisa que ele faz é erigir a pedra que ele havia dormido sobre ela. Ele a erige como uma coluna, pega o azeite que ele tinha e derrama sobre ela. Ele pega o azeite que ele tinha e derrama sobre aquela pedra. Isso fala de memorial. A primeira coisa que Jacó faz é transformar. Jacó, eu vou repetir para que você entenda, vamos recapitular.
Esaú é tipo do filho desobediente porque ele troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Ele é tipo do filho desobediente porque ele sempre desonra os seus pais quando o assunto é relacionamentos. Mas Jacó é o tipo do filho que, mesmo errando em algum momento da sua vida, decide dar a volta por cima, decide obedecer. É o tipo do filho que sempre estará atento à voz dos seus pais, mesmo após fracassar. E em segundo lugar, Jacó ele tem o poder de transformar. Olha o que Jacó faz. A Bíblia diz que ele chega naquele lugar em Luz, em Betel, na cidade de Betel, que significa casa de Deus. Ele pega uma pedra e transforma aquela pedra em travesseiro. Ele tem um sonho. Depois ele pega a pedra que estava debaixo da sua cabeça, que ele havia feito de travesseiro. Ele pega e transforma essa pedra em coluna, pega o azeite e derrama sobre ela. Olha o poder que Jacó tem de transformar. Olha o poder que o jovem Jacó tem de transformar. Ele transforma a pedra em travesseiro, depois ele transforma a pedra em coluna e coloca azeite sobre ela. Irmão Márcio, eu não entendi nada, eu vou te explicar. Você precisa entender que você, jovem, você, irmão, você, obreiro, você tem poder de transformar as coisas que estão ao seu redor. Você tem poder de transformar. Irmão Márcio, mas as coisas que estão ao meu redor são como pedra, são duras. Meu querido, não importa a inflexibilidade daquilo que te cerca, Deus te deu o poder de transformar, Deus te deu o poder de mudar, de modificar o lugar que você está. Em se tratando de famílias, Márcio, meu filho é como uma pedra, é inflexível, não me atende. Você tem poder de transformá-lo. Márcio, meu marido é uma pedra, não tem sentimento, é insensível, é inflexível. Você tem o poder de transformá-lo. Irmão Márcio, eu não sei o que faço mais com minha família, é como uma pedra, ninguém me entende, ninguém me atende, o que eu faço? Você tem o poder de transformá-la. Está difícil? Você tem o poder de transformá-la. E sabe como é que Jacó vai transformar a pedra? A pedra, espero que vocês estejam me entendendo, derramando azeite, libação sobre a pedra. Azeite é símbolo do Espírito Santo. O que vai mudar a pedra que está perto de você, aquela pessoa que é como pedra na sua vida, é o Espírito Santo de Deus. É o azeite do Espírito Santo de Deus que muda. Você só poderá transformar alguém quando o Espírito Santo estiver sobre a sua vida, e você terá capacidade de derramar sobre a vida dessas pessoas. Jacó tem o poder de mudar. O interessante é que ele para naquele local, em Luz, em Betel, e quando ele acorda, ele levanta uma coluna. Ele levanta uma coluna que se transformou em um memorial. Então Jacó ele deixava um memorial onde ele passava. Eu quero fechar a mensagem dessa noite aqui, te dizendo que você precisa deixar um memorial onde você passa. Você precisa deixar um memorial onde você passa. Jacó ele deixou um memorial em Betel. Qual foi o memorial? Uma pedra que primeiro serviu como travesseiro, depois, quando ele acordou, ele transformou ela em coluna, derramou azeite sobre ela. Agora vai ser um memorial, uma coluna, porque ele deixava memoriais onde ele passava. O jovem cristão precisa entender isso. Como Jacó era solteiro, não era casado, não havia contraído matrimônio ainda, estava solteirão, mas ele deixou uma marca, ele deixou um legado, ele deixou um memorial onde ele passou. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos deixar um memorial, nós precisamos deixar uma marca, nós precisamos deixar um legado onde nós passamos. As pessoas precisam passar por onde nós passamos e verem que você deixou algo diferente. Olha para mim para você entender. As pessoas precisam olhar para a sua história e verem que você deixou algo diferente marcado. Cantares capítulo 1, olha que interessante, Cantares capítulo 1, a Bíblia diz que a Sulamita, ela está preocupada e diz assim: oh, onde tu estás, ó amado, a quem ama a minha alma. Ela está preocupada com Salomão, ela não sabia onde Salomão estava, e a Bíblia diz que as damas de honra respondem
a ela, e elas dizem assim: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas, que você vai encontrar o pastor Salomão. Não entendi, irmão Márcio. As damas de honra respondem a Sulamita o seguinte: se você quiser encontrar o pastor Salomão, você vai precisar sair pelas pisadas das ovelhas. As pisadas das ovelhas vão te levar para perto do pastor que você tanto deseja. Eu não entendi, irmão Márcio, eu vou te explicar. Essas ovelhas deixavam marcas. Essas marcas serviam como um caminho para quem vinha antes, servia como um caminho para as pessoas que vinham depois. Você precisa ser uma ovelha que deixa marca, e essas marcas precisam levar outras pessoas até o pastor supremo, até Jesus. Quando você passa por um local, você precisa deixar marcado. As pessoas que vão atrás de você vão caminhando e vão se encontrar com Deus através da sua vida, vão encontrar com o pastor através da sua vida, vão encontrar Jesus através da sua vida, porque você deixou marcas que levam até o pastor. Fica de pé. Você precisa deixar marcas, você precisa deixar memoriais. Irmão Márcio, eu só poderei deixar marcas, deixar memoriais, deixar legados quando eu me casar. Jacó deixou um memorial sem ser casado. Jacó derramou azeite sem ser casado. Ele tinha azeite, símbolo do Espírito Santo. O solteirismo não pode ser uma desculpa para eu não fazer nada para Deus. Feche os seus olhos, eu quero ser bem rápido. Espírito Santo, eu sei que o Senhor falou conosco através dessa palavra. Conselho de Paulo. E percebemos a importância de sermos filhos obedientes aos nossos pais no Senhor. Quantas famílias, Jesus, eu sei que entraram aqui passando por tantas crises, tantos problemas, como aprendemos hoje pela manhã. Quantos pais que se distanciaram dos seus filhos e quantos filhos se distanciaram dos seus pais. Mas nós queremos acreditar que essa noite é a noite de restauração. Nós queremos acreditar que essa é uma noite que o Senhor marcou para marcar as nossas vidas. Eu sei que o Senhor marcou essa noite para mudar os nossos corações, as nossas vidas. Assim como o Senhor mudou o coração de Jacó, assim como o Senhor teve um encontro com Jacó no Val de Jaboque, transforma a nossa vida, muda a nossa vida, muda a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de viver. Que nós venhamos deixar marcas positivas, legados, memoriais, por onde passamos, em nome de Jesus. Levanta a sua mão assim, repose ela sobre o irmão que está ao seu lado. Diga assim para ele: você precisa deixar um memorial por onde você passa. Agora levanta as duas mãos para os céus. Eu quero profetizar que, apesar dos erros que você cometeu no passado, o Espírito Santo está te dando uma nova oportunidade, uma nova chance de obedecer. Uma nova chance de obedecer quem está sobre a sua vida. E eu tenho certeza que, assim como Deus se revelou para Jacó, Deus se revelou para Jacó como aquele que cuida. Eu vou repetir: Deus se revelou para Jacó como aquele que cuida. Eu cuido de você, Jacó. Eu quero profetizar esse Deus que cuida na sua vida. Não se preocupe com nada, Ele está cuidando. Fica com a mão levantada que eu estou profetizando. Ele vai cuidar de todos os detalhes. Irmão Márcio, tem mínimos detalhes que eu acho que Ele não cuida. Ele cuida até dos mínimos detalhes. Ele vai cuidar da sua vida assim como Ele cuidou da vida de Jacó. Ele vai cuidar da sua vida assim como Ele cuidou dos mínimos detalhes da vida de Jacó. E se você acredita, levanta a mão e dê um brado de glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe.